Nosso youtuber CLT favorito, Dom Bruno. Dessa vez a gente tá aqui com o fandom mais sombrio da internet. Isso, fandom mais sombrio da internet. Eu vou dar uma aceleradinha, quer ver o vídeo todo, vai em Something Sinister, beleza? Vamos lá e bora. (4 de março de 2011). Ignore os cachorros latindo. É só... É difícil, como sempre, compartilhar meu passado com o É transgedor. só som ambiente. A Hollywood Boulevard tava ficando cada vez mais caótica. O dinheiro não estava entrando no mesmo nível de antes. Eu não estava mais tendo um bom desempenho. Quando trabalhava sozinha, ganhava aproximadamente a mesma quantia de quando o Andy estava comigo. Havia um clima de medo nele, em especial quando se aproximava e sussurrava em meu ouvido. Vocês estão prontos, Essas guys? palavras vêm de um blog online escrito por uma mulher chamada Abby Wilson. Abby passa os dias fazendo cosplay da princesa Fiona e andando pelas ruas de Hollywood tirando fotos com turistas em troca de gorjetas. Certo. Mas como ela escreve em seu blog, o dinheiro não flui mais como antes. Em um esforço para aumentar as vendas, Abby conta com a ajuda de seu amigo Andy, que a acompanha como gato e botas. Como ela menciona em seu blog, ela e Andy eram inseparáveis nessa época. Mas essa amizade próxima entre Abby e Andy não é o que ela pensa que é. Andy a manipula há anos, só pra ele, Ok. ela é apenas mais um membro de seu culto. Mas antes que Abby e os outros membros percebam, já é tarde demais. Bizarro, não? Fico comunicar com a Abby há 2 ou 3 dias, mas no momento ainda não está certo se ela irá poder ligar ou fazer uma participação no canal. Acabei de enviar a ela algumas perguntas sobre o relacionamento dela e de Andy, então espero que ela responda. Ok. E até lá, vamos esperar. Os envolvidos. Mas o líder do projeto, Andy, não contou a Abby a história completa. Porque após o surgimento de Bit of Earth, Andy fez planos para acabar com sua vida. Caralho. Em outubro do ano passado, fiz um vídeo falando sobre a casa de Final Fantasy VII e como o líder do culto que a comandava finalmente ressurgiu no fandom de Hannibal. Durante esse tempo, tive o privilégio de falar com Mônica, uma mulher que havia feito parte do culto antes de se separar e se manifestar contra ele. Ok. Esse vídeo acabaria resultando em uma série de e-mails diferentes e inundando minha caixa de entrada sobre outros cultos, operando em vários fandoms. Foi nesse momento que percebi que a história de Mônica era uma entre muitas. Pra quem não sabe, fandom é um grupo dentro da internet. É uma das camadas da internet que é focada sobre determinado assunto. Pra quem não sabe, às vezes é muito didático o que eu tô falando. Só que é bem isso, tá ligado? É tipo, das mais profundas camadas ali que, tipo, você tem que ter alguma palavra-chave pra pesquisar. Existe uma fandom daquilo ali. Com o surgimento de alguns desses novos cultos vieram problemas severos. Algo que mencionamos brevemente no vídeo de Mônica foi o fato de que houve um debate sobre se os fandoms Ok. deveriam ou não ser considerados seitas. Afinal, Faz eles são sentido. grupos organizados cheios de indivíduos apaixonados que compartilham um interesse em comum. Essas pessoas são frequentemente vistas como párias sociais, desesperadas para encontrar pertencimento em um mundo que não as entende. Como tal, Ok. às vezes, uma figura surge nesses grupos de fandom, reunindo as tropas e unindo-as. Mas de vez em quando, essa figura usará a sua influência para tirar vantagem do grupo. Ok. No caso de Mônica, o grupo do qual ela fazia parte acreditava E é em uma visão muito distorcida também de tudo, né, cara? Eu falo assim, fandom é um bagulho muito distorcido da realidade. É diferente de você, tipo, chegar a pesquisar na caixa do Google, tá ligado? Não, é um bagulho muito mais profundeza mesmo, tá ligado? conceito conhecido como ligação de almas. Ou a ideia de que as pessoas do culto eram personagens fictícios diferentes em uma hein? vida passada. Esse conceito, Arrepiou. embora conhecido por muitos nomes diferentes, permanece Ó, psicopata americano, esse é doido esse consistente em filme. muitos cultos de fandom contemporâneos. Boa Antes da notícia da edição, morte hein? de Andy, ele disse a Abby e alguns Edição outros boa. que acreditava ter habilidades psíquicas. Mais especificamente, Todo ele acreditava mundo. que era capaz de canalizar vários personagens e almas do Caralho. universo de O Senhor dos Anéis. Meu Para Deus. Andy, a história de O Senhor dos Anéis nunca foi ficção. E ele começou a convencer Abby e seus amigos de que essa trilogia de livros, Sociedade assim como as do outras Anel. obras do autor J.R.R. Tolkien, eram histórias legítimas de um mundo que havia sido esquecido. Algum tempo depois da criação da instituição de caridade, Biddleworth, Andy e Abby, assim como outros, se mudaram para Hawthorne e começaram a se referir ao grupo como Bargainers, Ok. em homenagem ao lar de Frodo e Bilbo no universo de O Senhor dos Anéis Senis. Ao longo de 2003, o grupo começou a se preparar para atendimento à convenção O Marco nunca se atrasa. do Senhor dos Anéis, Eu não financiada aguento pela esse instituição de meme. Caridade of Earth. Esses panfletos que você está vendo agora começaram a circular. A convenção aconteceria em Portland, Oregon, de 9 a 16 de dezembro. Além de várias atrações, também havia um painel inteiro de celebridades convidadas, incluindo Sean Beans.
e Howard Shore. Mas conforme o dia 9 de dezembro se aproximava, Andy e Abby se viram em uma situação. Esse cara, ele fez uma ponta no clique, cara. Não, clique não. Clique também. É aquele como se fosse a primeira vez. Cara, eu achava muito hilário esse cara lá, cara. Complicada. Ele fez uma Algumas das ponta celebridades lá. convidadas mencionadas no folheto do Dentmute concordaram em comparecer à convenção. O problema era que custaria aos organizadores cerca de US$ 18 mil. Cara, isso que eu acho legal. Tipo, os caras que fizeram o Senhor dos Anéis. Tipo, o cara que faz o Bi Bruto do The Boys. Ou o cara que faz o Charlie do Lost. Eu não lembro do nome dos atores em si. Mas, tipo, muito foda, cara. Eles seguiram um futuro muito distante, né? Tipo, Para levar as celebridades até os Portland. projetos muito Ao saber da distantes. despesa, Andy começou a pressionar uma das integrantes do grupo a colocar o custo Tá, das passagens em seu vamos cartão de crédito. voltar ao clima aqui, guys. Vamos voltar ao clima aqui misterioso. Em troca, Andy prometeu reembolsar menos lá por meio das vendas feitas com as passagens compradas pessoalmente. Mas essa tentativa acabou fracassando e as celebridades convidadas não puderam voar para fora. Como resultado, Andy cancelou a convenção e parou de se comunicar com o resto do grupo. Fizemos coisas ruins. Recentemente para trás, Abby finalmente também. Mas para manter as informações neste vídeo fáceis de Ok. entender, vou me referir a Andy apenas como Andy M. O motivo pelo qual eu menciono a questão do pseudônimo agora é porque Esse cara tem gatos, ele é confiável. Toda pessoa que tem gatos é confiável, guys. parece que sempre que Andy mudava de um pseudônimo para outro, Eu sei. o antigo pseudônimo tinha que morrer para que o novo nascesse e... Nesse caso, a morte do pseudônimo anterior foi bem literal. A notícia que chegou ao grupo de finalistas de bolsa de que Andy havia engolido uma quantidade letal de substância era uma notícia Bizarro. legítima. Por fim, Andy superou a situação, mas seu pseudônimo já não existia mais. Ele viu esse momento como uma espécie de renascimento Justo. e um novo começo. Bem, é preciso dizer que Andy acabaria sendo dispensado do hospital. Após anos de Ok. silêncio online, ele acabou postando a seguinte mensagem em sua conta do LiveJournal, agora extinta. Nesta longa declaração, Andy admite para trás, Abby finalmente conseguia seguir Andy no próximo capítulo de suas vidas. Ok. Em 2008, Andy finalmente tomou a decisão sobre qual fandom ele queria conquistar em seguida. Sob o nome Fanfiction, Andy começou a escrever histórias ambientadas no universo de Harry Potter. Uma delas era uma fanfic Caralho. conhecida como O Exército de Dumbledore e o Ano das Trevas. Nossa, Essa história seria um grande legal, sucesso né, entre cara? Esses paralelos, né? Tipo, em cima da história. Isso aqui é muito louco, cara. Isso aqui eu adentraria. Só os leitores do pra fandom de entender. Harry Potter e, Interessante. como tal, parecia que Conceito. Andy e seu grupo haviam encontrado um novo lar. Após o sucesso do Exército de Dumbledore no Ano das Trevas, Andy desenvolveu uma espécie de pacote de recrutamento para indivíduos interessados em se juntar ao seu grupo, que havia sido Ok. renomeado de Puganders para Badens. Espero estar dizendo isso corretamente. Badens. Incluídas neste pacote estavam instruções sobre como acessar algo que Andy chamava de buraco mental. De acordo com Andy, essa era a habilidade que o indivíduo possuía, de viajar para um plano interdimensional. Era assim que Andy conseguia Aí, canalizar viajou. personagens fictícios como Frodo ou É Harry memes Potter. aqui. Andy acreditava que ele não era o único capaz de fazer isso. E que O ele cara não era tava puro, não, cara. Isso aqui, o cara tomou uns pó muito louco. O cheiro. Nossa, mano. O cara capaz não tava de puro, seguir não. outros indivíduos que também possuíam essa habilidade. Ela escreve que ele era muito atraente quando estava nesse estado. O Exército de Dumbledore e o Ano das Trevas aparentemente atraíram tanta atenção dos fãs de Harry Potter que, no final de 2008, a história começou a se repetir. Andy disse ao seu grupo de Dadians que queria organizar algo chamado DCON, uma convenção, assustadoramente semelhante à do Dentmute. A essa altura, Ok. Abby começou a sentir uma mudança interior. Por muito tempo, ela viu Andy como seu herói, um indivíduo corajoso e alguém que ela amava profundamente à morte. Mas as coisas não estavam fechando. Ela não só teve que lidar com as consequências do Dentmute e do Bit of Earth, mas ela e Andy estavam lutando pra sobreviver nas ruas Você vê como que vai longe o bagulho, né, mano? Tipo, a mina fazia cosplay de Fiona. E daí começou a ter umas paradas muito loucas, De muito Los Angeles. profunda. Como eles conseguiriam sediar uma convenção para um fandom tão grande quanto Harry Potter? Essas questões não resolvidas foram suficientes para fazer Abby começar a se manifestar. Na minha conversa com Abby, pude perguntar a ela, sabe, como foi começar a se manifestar contra Ok. Andy pela primeira vez. Porque, sabe, você tem que imaginar, dada a história que eles tinham com o outro, essa era alguém de quem ela era muito próxima. Alguém que ela amava. Missão depois de terminar com o namorado. Isso era algo que ela estava planejando, pois queria desesperadamente estar com Andy. E felizmente para Britney parecia que as estrelas estavam alinhadas. Andy, que havia Ok. terminado recentemente com Abby após sua rebeldia, aceitaria Britney como sua namorada de bom grado. Mas, curiosamente, ao pesquisar informações sobre Britney, hoje você Britney descobrirá que ela Queen. morreu em 2011, apenas Caraca, 3 anos depois de conhecer Andy. fatalidade, não. Então, eu sei que desde o começo do vídeo, a história de Andy meio que coincidiu com a de Abby, mas isso está prestes a mudar.
Para aqueles que viram meu vídeo anterior sobre Mônica e, vocês sabem, expondo outro líder de culto de fandom, vocês sabem que assim que Mônica começou a falar sobre Jennifer, não demorou muito a Jennifer e seu grupo meio que fracassarem. Seu grupo meio que fracassarem. Mas esse não é o caso de Andy Blake. Na verdade, apesar de Abby falar contra ele, Andy continuou meio que manipulando seu grupo. E grupos de nossa dor e é incapaz de desculpar seu comportamento vil, porque, obviamente, todo mundo faz isso e não merecemos nada melhor de você do que aquilo que trazemos para nós mesmos, do que aquilo que trazemos. É difícil dizer com certeza, mas presumo que essa postagem foi escrita com a ajuda de Andy. Porque antes disso, Britney e seu pai supostamente tinham um relacionamento relativamente saudável um com o outro, como pode ser visto nesta postagem, feita após a mensagem de Britney no Facebook. Ela foi escrita pelo pai de Britney e afirma que a personalidade geral de Britney começou a mudar depois de conhecer Andy. Seu pai expressa desgosto por não ter conseguido salvá-la de sua morte prematura. Como mencionado antes, Andy foi morar com Britney após o dia da descontaminação. Um grande problema era o fato de ela ainda dividir a casa com seu ex-namorado, um homem chamado Jason. A presença de Andy na casa naturalmente agitou as coisas. Além da desavença entre Britney e Jason, os dois também um histórico de disputas legais relacionadas a um negócio em comum. Agita-se que essa compilação de coisas começou a corroer o estado mental de Jason. Em maio de 2011, a polícia respondeu a um relato de tiros vindos do apartamento de Britney e Jason. O autor do crime seria identificado como Jason. Infelizmente, quando a polícia chegou ao apartamento, todos que estavam lá dentro estavam mortos, exceto Andy. Andy estava escondido em um armário quando Jason começou sua violência, antes de finalmente apontar a arma para si mesmo. Ele tirou a vida de Britney. Ela tinha apenas 27 anos na época de sua morte. Puta merda, cara. Andy contaria a história de Britney para seu grupo de idadianos, usando sua morte para arrecadar dinheiro para uma caminhada na Nova Zelândia. Caralho. Andy fez da caminhada uma espécie de memorial para a Grã-Bretanha. O grupo também era forçado a dividir pequenas barracas durante a noite, o que resultava em pouco ou nenhum sono. Além da escassez de recursos, Andy prolongou a viagem substancialmente, fingindo estar doente e ferido quando não sentia mais vontade de caminhar. Estranhamente, as postagens do blog também mencionavam que quando outras pessoas do grupo precisavam de atenção médica, Os caras mantinham atualizado o bagulho, né, blog. Andy forçava todos a continuar caminhando. Em casos mais urgentes, Andy supostamente acessava o buraco mental para canalizar um médico para realizar o tratamento no indivíduo ferido. Cacete. De alguma forma, após o desastre dessa caminhada na Trilha das Lágrimas, ainda havia certos indivíduos no grupo que Andy morasse em sua casa, Rentry. Ao contrário de Britney, no entanto, quando Andy tentava fazer suas palhaçadas habituais, como exigir que essas pessoas cortassem contato com suas famílias, a maioria deles dizia a Andy que ele não poderia mais ficar com elas. De 2013 em diante, Andy passava seu tempo pulando de fandom, tentando reconstruir o que ele já teve com os Bugganders e Dadens. Mas com indivíduos como Abby e outros membros do passado de Andy falando contra ele e contando suas histórias, parecia que Andy havia ganhado algum tipo de infâmia entre a cultura de fandom. E enquanto ele continuava tentando espalhar sua mensagem por meio de contas anônimas do Twitter e do Tumblr, Andy postou a seguinte longa confissão em seu diário ao vivo em 2016. É muito difícil Tipo, os caras tava sacando já o meio do bagulho, né? falar sobre esta postagem nesta plataforma, pois ela aborda o passado de Andy com intimidade. Mas quero destacar alguns dos destaques. Há uma parte em que Andy fala sobre o motivo de nunca ter procurado ajuda profissional. Mano, quer ver o vídeo todo? E fez do que pra Entra as no vítimas canal aqui, que ó. ficou. Something Sinister. Quer ver o vídeo todo? Entra lá. Aqui, por enquanto, é isso e tchau.